Para fazer o projeto, então, eu vou usar o Mesh Lab. Eu vou em File, Import Mesh para trazer o arquivo. Vai ter que ser o OBJ. Carregando o arquivo, então, ele vai dizer para mim o número de vértices e de faces que tem esse modelo. E é em cima disso que eu tenho que estar trabalhando para estar reduzindo, né, a complexidade do modelo. Bom, como isso aqui é o produto original da fotogrametria, então eu não preciso utilizar todos esses vértices para fazer uma reprodução em aplicação impressa tridimensional. E também eu não preciso de todos esses vértices para eu trabalhar com realidade aumentada, até porque na aplicação 3D ele não vai conseguir colocar todos esses detalhes. E na realidade aumentada eu preciso manter textura, reduzir a geometria para ficar menos complexo, porque quanto mais complexo o modelo, mais difícil o celular ou a aplicação que eu estiver utilizando para montar o tridimensional. Então, uma das formas é a redução aqui da geometria. Então, eu vou aqui em Filtro, Remesh, Simplification e Reconstruction. Vou fazer a simplificação. A simplificação que eu vou utilizar é essa que mantém a textura. O valor que eu vou colocar aqui, ele já está indicando para mim a metade do número de faces, tá? Ele já está dando essa opção, ou seja, reduzir 50%. Eu acho interessante essa opção porque torna mais compacto o arquivo para eu ficar trabalhando. Embora eu ainda vou precisar reduzir um pouco mais depois, mas reduzir agora inicialmente pela metade já é o suficiente para tornar mais simples o trabalho. Outra coisa que eu vou indicar aqui é que eu vou pedir para manter Planar Simplification, né? E eu vou desmarcar esse Option Position of Simplified Vertices. Isso aqui pode gerar alguns erros para mim, então eu vou te deixar só essa planar aqui. Embora vocês podem estar testando, né, as outras opções aqui. Eu vou aplicar. Esse processo demora um pouco. Agora ele concluiu para mim. Só ficou mais escuro porque ele alterou um pouco da luz, mas eu estou observando a textura ainda está no mesmo lugar. E o número de vértices, né, foi reduzido número de faces, né, foi reduzido pela metade. Bom, agora eu vou exportar. Na minha exportação ele não exporta a textura, ele só exporta o arquivo 3D. Então eu vou em File, Export Mesh As, ou seja, exportar como, né? Porque só exportar o modelo e salva por cima. É melhor eu exportar como. E eu vou colocar daí um novo nome, botar aqui modelo 2. E salvo. Quando eu dar o OK aqui, ele vai exportar todas as variáveis, né, que existem no modelo e vai aproveitar a textura original. Vou dar um OK e pronto, o modelo está compactado agora para mim fazer duas ações. A primeira delas é preparar para a impressão 3D e depois para preparar para a realidade aumentada. Para preparar para a edição 3D, então eu mando abrir no 3D Builder da Microsoft. Ele vai pedir aqui o MDL do arquivo que eu exportei na hora de abrir o OBJ. Eu vou ali então carregar o arquivo, aqui está o modelo, clico em abrir. E também ele pede a textura. Aqui está o modelo, ele está dizendo para mim que se eu quero trabalhar com unidade em milímetros, ainda vou manter metros, depois eu faço essa redução escalar. Eu aceito a importação do modelo e aqui ele está sugerindo para mim, nessa chavezinha aqui de configurações, que ele precisa ser reparado. Eu não vou fazer essa reparação porque ele pode gerar alguns erros. O que eu preciso fazer inicialmente é projetar todo o modelo ao chão para não ficar com esse vazio aqui e para que ele tenha materiais para fazer a impressão 3D. Então eu seleciono o modelo, né? Clico aqui, venho em editar e aqui tenho como extrusar, né? Aplicar para baixo. Eu estou usando aqui em espanhol, mas provavelmente vai estar em português ou inglês aí para vocês. Eu selecionei, né, essa aplicação que eu quero aplicar para baixo, né, de extrusar para baixo até o chão. Então arrasta até o chão e aplica. Ela vai demorar um pouquinho. Então aqui demorou uns 3 minutos, né, para gerar. É um tempo bastante considerável, né, para a gente ficar aguardando. Mas eu já tenho então aqui extrusado, né, já tenho a aplicação aqui do modelo projetado para o chão. Isso é importante porque eu preciso fazer a impressão 3D e eu tenho também espaços aqui para escrever textos depois ou fazer alguma edição, estampar o logotipo do Geoparque, coisas assim. Bom, como eu não vou fazer essa edição agora, isso cabe estudar um pouquinho mais aqui o 3D Builder, não é nada complexo, né? A gente tem essa opção aqui de relevo, onde eu posso incluir textos e arquivos de imagem, que tem a imagem em branco, o que vai ficar em relevo e preto, o que vai ficar em profundidade. Eu vou agora preparar, né, esse modelo para fazer duas aplicações. Eu vou exportar ele aqui para poder trabalhar com 3D e depois eu vou exportar também ele para trabalhar com a realidade aumentada. O primeiro passo então é para trabalhar com 3D.
Eu vou aqui em guardar como, né, salvar como. O formato padrão aqui é 3MF, mas eu vou selecionar primeiro o formato que eu vou utilizar no 3D depois. Eu vou botar GLB e vou botar aqui como modelo e botar a versão 1, porque eu vou aplicando versões conforme eu vou compactando. Por que eu estou salvando primeiro a realidade aumentada? Porque esse aqui vai manter a textura, o outro que eu vou salvar não vai ter mais textura. Então eu salvo aqui primeiro o GLB e agora eu venho guardar como, e também agora eu vou salvar o STL. O STL é o que vai para a impressão 3D, então vou deixar aqui também versão 1 do STL. Ele pode ter um pouquinho mais de complexidade do que do realidade aumentada. Estão salvos então os dois modelos, mais tarde eu volto para cá para editar alguma informação que eu queira colocar na impressão 3D. Primeiro eu vou ver só como isso fica na impressão. Então, um software que eu gosto de utilizar para impressão 3D é o Prusa. Na verdade, eu não mando direto, mas o Prusa ele é bom para mim ver alguns detalhes do meu modelo e fazer alguns redimensionamentos. Eu estou utilizando outro software para fazer a impressão, que é o Simplify, para gerar o arquivo de roteiro da impressora. Mas aqui eu só vou ver o modelo como ele ficaria na mesa. Então eu venho aqui em arquivo, importar, importo o STL. Aqui está o modelo e vai dizer o seguinte, ele é muito grande, né? Porque eu mantive os valores iniciais. Eu pedi para ele ajustar a mesa. Mesmo assim na mesa ainda é um objeto muito grande, né? Ele está aqui com uma altura de 116 milímetros e uma largura de 218 por 176. Eu vou pedir para isso aqui ter um tamanho de 6 centímetros de altura com essa distância aqui da base mesmo. Então eu vou colocar aqui, mantendo o cadeado, né, para manter proporcionais a minha redução, eu vou colocar aqui 60 milímetros. Assim então eu tenho 11 centímetros, né, 112 milímetros de comprimento, 90 de largura e 60 de altura. Isso aqui é o meu modelo. Mas ainda é bom eu entender que na impressão ele é feito por filamentos, né, empilhados. Então eu vou pedir para fatiar aqui dentro desse software mesmo para mim ver como fica o modelo. Esse fatiamento é baseado na configuração que eu tiver definida aqui. Então isso com o tempo vocês vão exercitando, né, identificando qual as melhores configurações. Essa aqui na verdade eu só quero visualizar e ter uma noção se eu não estou perdendo muita coisa. Porque lembra, isso aqui é um empilhamento de plástico, então vai ter essas linhas que dão essa impressão de que isso aqui é uma camada, né, depositada por plástico de impressão 3D. No caso aqui até está configurada para imprimir PLL. Essa cor, ela é a cor que está configurada aqui. A cor que vai sair no final é a cor do filamento da impressão 3D. Então esse é o meu modelo. Aqui onde tem a floresta, né, a vegetação, ela vai ter essa rugosidade. E eu estou vendo aqui se nesse tamanho de 60 milímetros, desculpa, eu ainda teria algumas entradas que são importantes apresentar aqui, né, no meu objeto aqui. E elas estão sendo apresentadas. Então, eu vou considerar que esse aqui é o meu formato para impressão 3D. E de novo, aqui dentro do Prusa, eu posso exportar o STL e daí sim enviar para alguém imprimir, enviar para alguma empresa. Exportar bandeja como STL. E aqui eu vou colocar agora como versão 2. Eu estou aqui então no Simplify 3D, que é o software que a gente faz a impressão 3D aqui no IFSC. E eu vou importar agora o modelo 2. Aqui está o modelo, né, que eu exportei. E eu quero ver como ele vai ficar nessa minha impressão. Então para isso eu tenho algumas configurações definidas de impressão aqui. Essas configurações de impressão envolvem o tamanho de filamento, parede, algumas qualidades, né, nível de detalhamento. Então aqui está bem alto o detalhamento, vai demorar bastante essa impressão. Eu vou pedir para ser uma qualidade, pode ser a média mesmo, né? E eu vou pedir para ter suportes, gerar suportes, ou seja, vai ter vazios, por exemplo, dentro de algum recortes do modelo, onde precisa ter uma base, né, já que ele vai surgindo da mesa para cima a impressão 3D. Então eu vou mandar o suporte, que é por exemplo aqui, ó, nessas entradas, vai precisar ter umas partes embaixo, se precisar, né, ele vai gerar para mim no automático. Então eu vou pedir para processar o modelo, eu dou um OK e ele vai calcular aqui o tempo de impressão para mim. Então aqui diz que o meu modelo para ser impresso vai demorar 4 horas e 24 minutos. Né? Aqui é que vai ficar o modelo. E em alguns lugares, né, aqui ó, nessa área aqui, ele aplicou suporte. E aqui também ele aplicou suporte, que eu posso depois descartar, né, fazendo o refinamento da minha impressão 3D.
Isso aqui compete muito à empresa ou a pessoa responsável, né, também pela impressão 3D, se vocês mandarem um modelo bom para impressão. Aqui então só para simular como ficaria a impressão, né? Nessa parte aqui ó, dá para ver que ele coloca um suporte para imprimir uma base na parte de cima. E esse aí então é um modelo numa qualidade média na impressora GTA Max, que é o campus do IFSC tem. É isso aí, essa é a parte da impressão. Essa agora eu vou verificar então para vocês como é a parte de compactação para a realidade aumentada.